Mediante a primeira questão da avaliação final de Literatura Brasileira 2, temos como resposta da primeira questão que para realizar uma análise comparativa entre a Cartomante de Machado de Assis e a Falência de Júlia Lopes de Almeida, é interessante observar como ambos os textos exploram dessa sociedade brasileira do século XIX e principalmente no que tange às contradições entre os valores aparentes e a realidade oculta dos personagens e da sociedade em que vivem. Ambos os contos podem ser iluminados pelos os textos teóricos Ideias Fora do Lugar, de Roberto Sanches, e O Feminismo Possível, de Júlia Lopes de Almeida, de 1862 a 1984, de Leonardo de Luca, que ajudam a contextualizar os temas de crítica social e o gênero presentes nas obras. Sendo assim, podemos ver o contexto social e a crítica à sociedade em A Cartomante e a Falência. Em A Cartomante, de Machado de Assis, construiu uma crítica refinada à hipocrisia da sociedade burguesa brasileira, utilizando como plano de fundo um triângulo amoroso entre Vilela, Rita e Camila. O conto explora o tema da superstição e como ela pode ser influenciada até mesmo as camadas mais ilustradas da sociedade, revelando uma ironia sobre as pretensões da racionalidade da elite brasileira, que na realidade é movida por paixões e são irracionais. Roberto Sanches, em Ideias Fora de Lugar, analisa principalmente essa característica da sociedade brasileira do século XIX, a importação de ideias europeias que no Brasil assume com tons diferentes devido à realidade social e econômica local, marcada pela desigualdade e pelo patriarcado. A superstição em A Cartomante representa nesse contexto a fragilidade das ideias do progresso e modernidade. Sendo assim, em A Falência de Júlia Lopes de Almeida, uma narrativa também lida com contradições de uma elite que aparentemente segue valores e progressos, mas cuja estrutura é mantida por convenções conservadas e patriarcais. A trama central, que gira em torno de conflitos econômicos e familiares, e o romance explora o papel da mulher na sociedade, tanto em termos que sua dependência financeira, quanto na moralidade que lhe é imposto. De maneira semelhante a Sanches, Almeida critica a superficialidade de uma podemos dizer que de uma sociedade que tenta se modernizar, mas cujas estruturas arcaicas ainda limitam as possibilidades da evolução, onde aqui também podemos ver o gênero e o feminismo nas obras, enquanto Machado de Assis aborda questões do gênero de forma indireta em A Cartomante, evidenciando como Rita é influenciada por suas próprias vontades e pressões. A Falência de Júlia Lopes de Almeida aborda de forma mais direta a condição feminina. A personagem principal, Camila, enfrenta os desafios de ser mulher em uma sociedade criando expectativas, limitam sua liberdade e autonomia. O trabalho de Leonora de Luca e O Feminismo Possível, de Júlia Lopes de Almeida, examinam como uma autora implementa o feminismo moderado, levando em consideração as limitações impostas pela sociedade brasileira de sua época. De Luca aponta que Almeida constituiu personagens femininas complexas que não se limitam a papéis passivos, mas que ainda operam de forma mais aceitáveis para as sociedades da época. Assim, quanto a Cartomante mostra uma personagem mais limitada por suas próprias ilusões e pela manipulação masculina, a Falência explora as dinâmicas de poder
e que restringe as mulheres, evidenciando o feminismo possível, na qual os personagens do feminismo buscam mulheres dentro de um sistema opressor, ao invés de rompê-lo de forma mais radical. Mediante a análise crítica de forma baseada em 10 fora de lugar, Roberto Sandes sugere que a doação de valores burgueses europeus pela elite brasileira é envolvente para o contexto local e cria um cenário em 10 fora de lugar. A cartomante em A Falência explora essa ideia. No conto de Machado de Assis, essa inadequação se manifesta na relação de independência emocional supersticiosa das personagens em relação à cartomante. Uma figura que simboliza tanto o atraso quanto o conflito entre a razão e a superstição. Em A Falência, a importação de valores econômicos é de uma ideia burguesa, de progresso e de igualmente questionada, pois a moralidade das relações pessoais, econômicas, sociais entre os personagens mostra-se perversa, em êxito excludente, deixando as mulheres em posição de vulnerabilidade. Em ambos os textos, a ideia fora do lugar é visível na forma como os personagens tentam equilibrar os valores importados em práticas locais, mas acabam revelando a superficialidade e as contradições. Sendo assim, Machado e Júlia Lopes de Almeida, eles criticam cada um à sua maneira o caráter ilusório das ideias do progresso da sociedade brasileira. A conclusão disso é que a cartomante e a falência dialogam com questões de hipocrisia social, superficialidade e desigualdade por meio das suas tramas e personagens, embora Machado de Assis e Júlia Lopes de Almeida possuíssem abordagens diferentes. Ambos criticavam a sociedade de sua época, questionando os valores e as abordagens da sua época e as práticas importadas e apontando para as limitações e as estruturas vigentes. As análises de Sandes e de Luca enriquecem essa compreensão desses textos, mostrando como a crítica social e as questões de gênero se entrelaçam, como a literatura pode servir como uma reflexão entre as complexidades e do desenvolvimento social brasileiro. Segue aqui, logo após, a análise do Triste Fim de Policarpo Quaresma, mediante a seguinte questão passada na avaliação final. Característica do pré-modernismo no Triste Fim de Policarpo Quaresma. O pré-modernismo, como movimento literário, não foi um movimento formalizado ou programático, mas uma fase de transição entre o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo, que começariam a ganhar força a partir da década de 1920. Entre suas principais características estão a preocupação com a realidade brasileira, a crítica social e o foco nos personagens marginalizados. A linguagem é a forma como começam a ser menos idealizados e mais próximos da oralidade. Lima Barreto incorpora esses elementos ao compor um romance que rompe com o idealismo das gerações literárias anteriores e opta por uma linguagem simples e acessível. Seu protagonista, Policarpo Quaresma, representante dos cidadãos nacionalista, ingênuo, devoto das grandezas do Brasil, mas que não consegue enxergar as contradições e desigualdades estruturais do país. A trajetória de Quaresma é uma metáfora das ilusões nacionalistas das passadas, pois suas ideias, como a adoção do Tupi-Guarani como a língua oficial e a reforma agrária, se chocam com a realidade de um país ainda marcada pelo colonialismo, pela exclusão social e pelo descanso estatal. A obra critica, portanto, a sociedade brasileira em diversos aspectos, da ineficiência do sistema político até o elitismo, que permeia o ideal do progresso brasileiro,
revelando o Brasil profundo, que está longe do centro do poder e riqueza. Essa crítica social focada nas contradições internacionais do país é uma marca do pré-modernismo que distancia das idealizações acadêmicas e se aproxima de uma visão mais realista e desmistificada da realidade. Sendo assim, as representações dos negros no contexto da sua obra, a representação dos negros no Triste Fim de Policarpo Quaresma é significativo, pois Lima Barreto é afrodescendente e traz para a obra a consciência da exclusão racial e social vivida por grande parte da população negra. Embora a escravidão tenha sido abolida oficialmente em 1888, o racismo e a marginalização dos afro-brasileiros são fortemente enraizados. Barreto expõe essa exclusão por meio de personagens que vivem à margem das sociedades privadas, de progressos e modernização do país. Um dos personagens emblemáticos é o músico Ricardo Coração dos Outros. Ricardo Coração dos Outros. O homem negro que representa o talento e a cultura popular, desvalorizados pela elite brasileira. Apesar de ser um músico muito talentoso, Ricardo enfrentou preconceitos e dificuldades para obter reconhecimento, sendo solicitado a aceitar trabalhos precários. Sua figura simboliza a marginalização cultural e racial que o país impõe à sua própria população, enquanto Policarpo Quaresma é um idealista branco que tem a liberdade de prosseguir seus projetos utópicos mesmo que o fracassem. Outro aspecto importante é a descrição da população negra, no subúrbio e no cotidiano das camadas mais pobres, que Barreto retrata com crueldade e humanidade, distanciando-se da romantização que outras correntes literárias poderiam empregar. A representação dos negros é feita de forma realista e crítica, denunciando as condições linguísticas desiguais, o papel subterrâneo reservado a essa parcela da sociedade. Barreto aponta como os negros, após a abolição, continuam a enfrentar uma escravidão social, vivendo em condição de pobreza, sem acesso a direitos básicos, com oportunidade de ascensão social. Sendo assim, a crítica ao nacionalismo e exclusão racial e social. A crítica de Barreto ao nacionalismo, o ufanismo, centra o romance. Policarpo Quaresma acredita que na grandeza da cultura e dos recursos naturais, os brasileiros contradições do país. Ele quer resgatar os valores indígenas e valorizar as tradições nacionais, mas paradoxalmente permanece cego para as dificuldades enfrentadas pelos afrodescendentes, pelas camadas mais baixas da sociedade. A cegueira do personagem reflete, em certa medida, a própria elite brasileira. Se orgulha de um ideal de nação sem, contudo, trabalhar para resolver os problemas reais que impedem o desenvolvimento igualitário. Ao expor esses contrastes do Triste Fim de Policarpo Quaresma, questiona as bases das nacionalidades. É o que Barreto vê com o nacionalismo que celebra símbolos vazios e ignora a realidade da maioria da população, com a narrativa que denuncia o fracasso de uma modernização, o que inclui todos e faz uma crítica social contundente. A hipocrisia de um sistema que marginaliza os negros e outros grupos oprimidos, deixando-os sem voz aos direitos efetivos ou direitos efetivos. Tendo assim como conclusão, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra do pré-modernismo fundamental, pois combina a crítica social, um retrato direto e realista do Brasil e uma linguagem acessível que se afasta do academicismo da época.
O romance se destaca por se expor às ilusões e contradições do nacionalismo, denunciando as desigualdades sociais e raciais da época. A representação dos negros no romance revela a consciência de Barreto sobre o racial estrutural e a exclusão sofrida da população afro-brasileira, apontando a hipocrisia de uma nação que prega o progresso.